o WhatsApp do Todo Poder Emana do Povo. Está aqui para você, 21 99 851 2357. É a forma que nós temos, que nós teremos de entrar em contato com vocês caso alguma coisa de mais grave aconteça. A gente já teve alguma suspensão, já teve que editar vídeo, nós temos dificuldade de entrar no ar muitas vezes, mas se o canal cair, por exemplo, a gente não tem como comunicar. O YouTube não permite que a gente coloque um post sequer que nós mudemos o layout do canal. O canal fica congelado durante o período que ele está suspenso. Então, nós não teremos como avisar vocês. Por isso que a gente pede para que você cadastre aí na agenda do seu celular, mande um emoji, mande um joinha, mande lá os 2 dedinhos, mande a bandeira do Brasil, mande um olá, para nós podermos lhe cadastrar no WhatsApp. Bom, vamos lá. Alexandre de Moraes prorrogou novamente inquérito do STF que investiga a suposta atuação de milícia digital contra a democracia. O ministro concedeu mais 90 dias para as apurações, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a existência de diligências em andamento. Ou seja, é ad eterno, né? O processo, ele é ad eterno, ele está sempre aí investigando, tomando conta. Eu acho que é uma forma legal deles ficarem vigiando todos aqueles que estão nas redes sociais. É isso que parece, não é não, Alan? Bom, para mim, o processo já virou um instrumento de ameaça, se é que tem processo, né? Porque ninguém nunca viu esse processo, ele é sigiloso, me parece mais um instrumento de ameaça ao presidente e a seus apoiadores, uma vez que não se chega a conclusão nenhuma e a concepção que eu tenho é que ninguém nunca encontrou nada, não existe provas, é uma coisa maluca, sem pé, sem cabeça, um negócio descabido, dizer que existe uma milícia digital, que ela tem endereço, que ela funciona no andar tal, na sala tal, e que pessoas recebem dinheiro do governo, enfim, sabe, uma história sem pé e sem cabeça, que está muito mais para perseguição política do que, de fato, para investigação de alguma coisa, principalmente se tratando de apoiadores do presidente Bolsonaro, que, em sua grande maioria esmagadora, são pessoas decentes, né? São pessoas pais de família, chefes de família, né? São senhoras, são pessoas, né, que têm um caráter ilibado, não tem nada a esconder, não nada de negócio de democracia, né? Toda vez, estão investigando atos contra a democracia, pelo amor de Deus, está na hora de acabar com esse negócio, está ficando feio já, até entre juristas de esquerda, né, já é repudiado um processo como esse. Então, ao meu ver, virou muito mais um instrumento de ameaça ao presidente e seus apoiadores do que um processo judicial. E eu acho que ele está esperando só chegar às eleições. Não sei se ele vai concluir isso muito próximo das eleições, para tentar prejudicar alguém, ou se ele está esperando as eleições passar para ver o que vai fazer, né? Não tem nenhuma conclusão. Quarta vez que o processo foi prorrogado. Acho que já está muito claro para o povo brasileiro de que não existe provas materiais, substanciais, para dar andamento numa perseguição contra o presidente e seus apoiadores. Vocês que estão nos acompanhando, coloque a cidade de onde vocês estão nos assistindo, de que lugar vocês estão nos assistindo, de que lugar vocês estão nos acompanhando. Canuto, considerando a necessidade de prosseguimento das investigações e a exigência de diligências em andamento, nos termos previstos no artigo 10 do Código de Processo Penal, prorrogo por mais 90 dias, a partir do encerramento do prazo final anterior, que é 6 de julho de 2022, o presente inquérito, determinou o ministro. É a quarta vez que o prazo da investigação é prorrogado. Como é que você vê essa situação, Canuto? Bom, é muito isso que o Alan falou, né, de prorrogar até a eleição. Com a prorrogação de 90 dias, 6 de julho vai dar 6 de outubro, logo depois do primeiro turno da eleição. Coincidência ou não, esse inquérito, na verdade não é um processo ainda, é um inquérito, ele vai poder ser usado para pressionar, para chantagear, para constranger pessoas que estão com o nome lá, e no caso ativistas conservadores. E a gente vê que assim, essa história deles acharem que é uma milícia digital, sabe? Isso aí nada mais é do que eles nos medindo pela régua deles. Quem tem milícia digital é a esquerda, como ficou demonstrado naquele vídeo que vazou aí do pessoal lá da CUT fazendo milícia digital para apoiar o Lula, sabe? Um recurso da CUT,
Isso aí não entra no inquérito das milícias digitais? Não entra. Só entram conservadores como nós, que botamos aqui um canal no ar de forma voluntária, que soa a camisa, o outro que faz uma página, o outro que tem um perfil na rede social, um perfil no Getter, no Twitter, e tá ali falando o que acha. Esse aí vai pro inquérito das fake news, que é milícia digital. Eles acham o seguinte, que tem uma coisa combinada. Porque para eles só agem assim, né? Eles só agem na base da mortadela. Então eles acham que tem uma mortadela do lado de cá. Que as pessoas estão pagando mortadela, financiando, para saírem aí agindo na internet. E o pessoal até brinca, né? Eu sou um robô do Bolsonaro. Estou falando que é robô, então eu sou um robô. Porque eu fico o dia inteiro fazendo isso. E as tias do Zap são robôs também, que pegam um conteúdo e espalham. Hoje em dia não é mais só no WhatsApp, é no Telegram, é no Instagram, é no TikTok, é sei lá mais aonde, que está sendo espalhado. E aí elas são então robôs do Bolsonaro? São milícias digitais? Isso é complicado. E esse inquérito, né, não é um processo, ele é um inquérito, é mais um exemplo de quando o Supremo ele extravasa sua competência e invade a competência de outros órgãos da administração pública. Nesse caso, ele está invadindo a competência do Ministério Público e das polícias, da Polícia Federal e da Polícia Civil, que é a quem cabe presidir inquéritos. Não cabe ao Judiciário presidir inquérito, instaurar e presidir. No caso, ele foi instaurado e presidido por um membro do Poder Judiciário. Está errado. É invasão de competência de outros órgãos públicos, assim como invadiu competência da carreira diplomática ao reunir com embaixadores, um outro ministro do STF, do TSE, fazendo reunião, articulando acordos internacionais, indo para o exterior assinar acordo, invadindo competência do Itamaraty, ou quando ministros do STF e do TSE vão ao parlamento discutir aprovação ou reprovação de projeto de lei ou de PEC. Isso é invasão de competência dos membros do Legislativo, mas ministros do STF e do STE, membros do Poder Judiciário, invadem o tempo inteiro. Sabe, invadem competência de todo mundo, até do presidente da República, quando determina quem ele pode indicar ou não para um cargo que é nomeação de atribuição dele, do presidente da República, ele nomeia quem ele quiser, mas ainda assim, o Poder Judiciário entra nisso. Então, assim, tá demais. O ativismo judicial, o judiciário, assim, indo além do ativismo judicial, entrando no ativismo político, fazendo todo esse tipo de política, isso está prejudicando em muito a democracia brasileira. Lembrando a todos que o Alexandre de Moraes será o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E a PGR pediu o arquivamento do pedido de investigação da motociata do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos. A ação que alegava que o presidente e o ministro da Justiça tinham o dever de informar as autoridades sobre a presença do jornalista Alan dos Santos. Era esse o motivo da ação. A PGR pediu que o STF arquive essa ação e o pedido de investigação seria por conta dessa motociata em Orlando. Na visão da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, a causa da notícia-crime não é legítima para uma investigação no âmbito do STF. Ela considera que a petição deveria ter sido movida como notícia de fato e que o autor da ação agiu de forma com possíveis intenções midiáticas ao acionar a Suprema Corte. É bom a gente explicar para as pessoas, né? Toda vez que se entra no STF, na maioria das vezes não se busca uma condenação, na esmagadora maioria das vezes não se busca uma condenação, não se busca que se investigue algo verdadeiramente. É apenas fazer barulho, colocar na mídia uma ação e passar a impressão para o povo brasileiro que o presidente Bolsonaro comete crime repetidas vezes, né, Alan? Já está ficando vergonhoso, né, para os inimigos do Brasil, porque, vejam, mais uma vez, uma tentativa de desgastar a imagem do presidente. Não tem nada. Ainda bem que a Lindora, né, deu uma lição ali, né, porque a gente está sempre falando isso. Esses canalhas da esquerda, eles instrumentalizam o judiciário. Ou seja, eles sabem que não vai dar em nada, mas eles fazem isso para desgastar, para criar notícia, para ficar os editoriais, para ficar a Globo, a CNN o dia inteiro falando, entraram com uma notícia na PGR para investigar a motociata do presidente nos Estados Unidos. Que coisa ridícula, né? Que papel patético, né, para um parlamentar, para uma mídia, né? Olha, eu tenho vergonha, honestamente, eu tenho vergonha da classe política e
da imprensa, dessa atual imprensa mainstream aí. É claro que um ou outro se salva, a gente não pode ser leviano de colocar todo mundo no mesmo saco, mas em sua grande maioria, essas pessoas que estão com abstinência do dinheiro do povo, eles não prestam nenhum serviço à população. É só desserviço, é só vergonha. E essa esquerda podre, a todo momento, tentando criar um conflito entre o judiciário e o executivo. Porque o cara chega lá, entra com uma ação. Claro, ele sabe que lá não é o lugar para ingressar com uma ação. E aí, o que um ministro tem que fazer? Remete isso para a PGR. Então, é só narrativa, é só golpe, é só casca de banana, é só uma maneira de desgastar o presidente, desgastar o governo federal, instrumentalizando o judiciário para que a velha mídia fique o dia inteiro criando narrativas para tentar manipular a cabeça de quem ainda não despertou para o que está acontecendo no Brasil. E aí, Canuto, a Lindora fez o óbvio, né? A subprocuradora fez o óbvio, né? Acho que o Canuto travou, Gustavo. Congelou, Canuto congelou. Então vamos em frente. Olhem só, nós falamos aí primeiro da questão do Alexandre de Moraes em relação ao processo das milícias digitais. Mostramos agora como a esquerda, né, recorre ao STF para tudo. E aí nós teremos o PT e siglas de esquerda que se encontrarão com Alexandre de Moraes. O ministro exerce a presidência interina do TSE. O PT e sua coligação de esquerda vão se encontrar com ele, presidente em exercício do TSE, na tarde dessa terça. Se encontraram, né, na tarde dessa terça. A reunião trataria das violências nas eleições e do assassinato do guarda municipal Marcelo Arruda, em Foz do Iguaçu, no domingo. Representantes de PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL e Solidariedade também pretendem falar com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para discutir o envio à Justiça Federal do caso envolvendo a morte de Arruda. Nessa semana, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, anunciou ontem que o partido deve enviar uma manifestação ao TSE para que o Bolsonaro seja responsabilizado por falas em que incite violência política. Segundo testemunhas, o homem que matou Arruda teria gritado: "É Bolsonaro". Bom, transformaram o rapaz praticamente num militante, num jihadista islâmico, que na hora de um ato grita algo, né? Que é Allahu Akbar, né? Que é Allah seja louvado em árabe. Enfim, a gente sabe, a gente já falou muito sobre esse caso, né? Não é nada daquilo que a imprensa noticiou, mas estão fazendo desse caso um novo caso Marielle e um novo caso George Floyd, e aí se encontram com o presidente em exercício do TSE, né, Alan? A gente sabe como eles são canalhas, né? Agora, para que procuraram Alexandre de Moraes para falar sobre guerra nas eleições, para falar sobre discurso de ódio, violência política? Olha, a própria PGR já disse, porque eles tentaram, eles são tão canalhas que eles tentaram federalizar o caso e a PGR já tinha dito que não tem embasamento para federalizar, que isso é competência da esfera estadual. E aí o que eles fizeram? Foram lá bater na portinha, toque, toque, toque. Por favor, senhor ministro Alexandre de Moraes, receba a gente aqui, porque o Bolsonaro e seus apoiadores são muito agressivos, eles são perigosos para as eleições, para a democracia. Ah, toma vergonha nessa cara. Vocês são patifes, canalhas. Vocês mataram o cinegrafista da Bandeirante com aquele rojão, até hoje não falaram nada. Vocês mataram Celso Daniel, mataram o Toninho do PT, mataram uma cambada de gente aí e fica com essa hipocrisia. Partido criminoso, facção criminosa. Todo mundo sabe que vocês defendem bandidos, vocês não têm nem vergonha de falar isso. O ladrão fala publicamente sem qualquer constrangimento, ainda chama de menino, defende terrorista, terrorista que matou gente, que sequestrou fulano, ciclano. E aí vocês agora vão lá bater na porta do ministro para dizer:
ministro, por favor, viemos conversar, queremos diálogo, porque o pessoal do Bolsonaro é muito agressivo. Toma vergonha na cara. Olha, vocês são patéticos. Eu só lamento que o ministro perca o seu tempo em receber vocês. Porque tem tanta coisa no judiciário para ele resolver, mas tanta coisa, que eu acho que ele não deveria ter perdido tempo de receber uma cúpula criminosa, bandida como essa de vocês da esquerda, né? É só isso. Não passa de narrativa. Não passa de narrativa. Agora, a hora da verdade está chegando. A hora da verdade está chegando. O Brasil e o mundo vai conhecer a verdade, né? E não é verdade narrativa, igual vocês estão acostumados, não. Verdade com fatos, provas substanciais, materiais, números, né? Então, o desespero está batendo a porta. Podem correr, podem pedir socorro, a verdade vai ser mostrada para o Brasil e para o mundo. Do nosso lado, não tem violência, não tem revolução, não tem nada disso. Do nosso lado tem a verdade, tem provas, tem números. É isso que desmonta a esquerda. Provas. A gente vai fazer isso. Agora, quais as consequências para quem comete crimes? Se eu apresento uma prova de que o Gustavo cometeu um crime, ele vai sofrer uma pena para isso. Não é isso, Gustavo? Você cometeu um crime, você diz que não, né? Você vai falar, não, eu não cometi e tal. Beleza, Gustavo, eu vou investigar. Gustavo, estou com as provas aqui. Agora é o seguinte, a punição para o crime que você cometeu é esse. Então, não serão apenas só as provas, mas também as punições. Quem cometeu o crime vai pagar. E essa narrativa que é imposta pela esquerda, né? Essa narrativa de fazer com que o presidente Bolsonaro é quem cita o discurso de ódio, isso só já é o maior batom na cueca para você pegar tudo aquilo que a esquerda falou durante os 4 anos de governo Bolsonaro e mostrar para aquele sujeito que ainda está em dúvida, que ainda não tem noção do que está acontecendo, porque sim, tem muita gente que não se liga, que não vê informação, não vê jornal, não está nem aí, e mostrar para essa pessoa o que realmente acontece. A gente teve jornalista falando que seria o bem que faria o Brasil se o Bolsonaro morresse. A gente teve jornalista falando sobre facada. A gente teve jornalista falando sobre dar tiro. A gente teve políticos de esquerda falando em revolução, em botar fogo no país, em uma série de coisas. Nós temos fotos, figuras, desenhos dele jogando futebol com a cabeça do presidente Bolsonaro. Quem é que incita a violência? Quem é que incita a violência? A gente sabe que é só uma questão de narrativa. Tudo isso que eles fazem é um grande teatro, é um mentir para enganar o povo. Mas nós temos a obrigação de mostrar a verdade para as pessoas. E a verdade é que eles são baseados no ódio. Aliás, é o ensinamento do Lenin. Odeiem, ensinem as crianças a odiar. O ódio é a base da nossa revolução. Eles trabalham em cima do ódio. Vamos botar o presidente Bolsonaro? Tem vídeo aqui do presidente Bolsonaro? Vamos botar o presidente Bolsonaro falando aqui. Preste atenção no recado do presidente. Segunda-feira, um encontro aqui com os 50 embaixadores ou mais, para discutirmos sobre segundo turno de 2014, que teve um apagão, o Aécio estava na frente, a Dilma estava lá embaixo, e depois do apagão a Dilma ganhou. Só que nós conseguimos uma coisa que ninguém acreditava. Nós conseguimos em tempo real a chegada dos votos no TSE. O Pai do Céu ajuda a gente, né? Aleluia! Depois vamos mostrar 2014 e eleição de 2018, onde eu ganhei no primeiro turno. Vai ganhar. Agora eu falo, isso aí não é da boca para fora, é comprovado. Pessoal, vou ter que chegar aí. Obrigado pela conversa. Vocês viram o sorriso no rosto do presidente, né? Eu vou botar de novo e peço para que vocês prestem atenção em cada palavra que o presidente falou. Prestem muita atenção em cada palavra que o presidente falou e no sorriso do presidente Bolsonaro. Segunda-feira, um encontro aqui com os 50 embaixadores ou mais, para discutirmos sobre segundo turno de 2014, que teve um apagão, o Aécio estava na frente, a Dilma estava lá embaixo,
E depois do apagão a Dilma ganhou. Só que nós conseguimos uma coisa que ninguém acreditava. Nós conseguimos em tempo real a chegada dos votos no TSE. O Pai do Céu ajuda a gente, né? Aleluia! Depois, Senhor. vamos mostrar 2014 e eleição de 2018, onde eu ganhei no primeiro turno. Vai ganhar Agora eu de falo, novo. isso aí não é da boca para fora, é comprovado. vai dar Pessoal, vou ter que chegar aí. Obrigado pela conversa. E ele sai sorrindo. Duas frases que eu vou repetir. Papai do Céu ajuda a gente. Conseguimos em tempo real a chegada dos votos no TSE do segundo turno das eleições de 2014. Alan, o que significa esse recado do presidente? Olha, primeiro eu vou chamar a atenção do público que estava ali ouvindo o presidente, que geralmente é o mesmo público todos os dias que vão ali, né, para o que a gente chama de cercadinho ali, quando o presidente está saindo do palácio e dá sempre uma palavrinha. Já reparou? O presidente fala uma coisa, as pessoas falam, aleluia, glória a Deus, Deus é conosco. Vejam, são pessoas do bem, é gente decente. Eu estou falando isso porque a gente estava falando no bloco anterior sobre a notícia, né, de que eles chamam de milícia digital, eles gostam de colocar a pecha como se os apoiadores do presidente fossem bandidos. E aí quando você vê os apoiadores do presidente, você vê senhorinhas, você vê pai, mãe, chefe de família, gente decente, né? Pessoas que temente a Deus, sempre com a palavra Deus na boca. Então isso já desmonta toda a narrativa. Agora, teve uma palavra que eu gravei, e essa é muito particular a mim também, que é a questão do apagão. Vejam o que o presidente falou. Teve um apagão em 2018, que foi o mesmo apagão de 2014, o apagão de 2014, que foi o mesmo apagão de 2018, só que 2018 travou. Em um determinado momento, as urnas continuaram contabilizando os votos de governador, senador, deputado federal e estadual. Mas o voto presidencial exclusivamente travou. A justificativa que se deu para isso é que a empresa que fazia a contabilização repassou com atraso para a emissora, no caso a Globo News, que foi o alvo daquele processo que vocês já viram, que eu postei, né, em 2020, junto com o engenheiro mecatrônico e com o advogado. Para quem não sabe dessa história, eu nem quero ficar contando aqui, porque eu já estou nesse inquérito e eu não quero complicar mais a minha vida. Mas teve um processo que foi protocolado na Polícia Federal, ficou durante muito tempo em segredo de justiça e apontava, né, todos esses equívocos. Ele foi elaborado por um engenheiro mecatrônico, que mostrou passo a passo, minuto a minuto. O presidente falou sobre esse processo na live dele, naquela live que o pessoal caracterizou como a live de afronta à democracia. Ele falou sobre esse processo. Então, em 2020, agora, 2 anos atrás, teve o mesmo apagão. Quem não se lembra que num determinado momento, o que foi que aconteceu? Nós ficamos quase 3 horas, e eu não quero ser leviano aqui, depois até vou pedir ao Gustavo um auxílio aqui, mas eu acho que foi isso. Se não foi quase 3, pelo menos 2 horas. Né? Quem está aqui no chat, quem está assistindo o jornal se lembra. Agora, em 2020, nas eleições de 2020, o computador central ficou fora do ar durante quase 3 horas. A mesma coisa que se repetiu em 2018 e em 2014. Né? Claro que não estou falando do computador central, porque o computador central, nós conhecemos ele em 2020, a partir de uma decisão monocrática do Barroso, né, que, mesmo sem a legislação permitir, centralizou todos os votos em Brasília, o que era função dos TREs regionais. Eram eles que faziam isso, e o Barroso centralizou todos esses votos num computador, num grande computador, na grande máquina-mãe, né, em 2020. E o presidente agora está dizendo exatamente que eles conseguiram, então, receber em tempo real a chegada dos votos. Olha, eu não sei o que está por vir, mas pelo sorriso no rosto do presidente e por essa declaração de que ele voltou a afirmar o que o povo já sabia, mas que há menos de 3 meses das eleições, a gente sabe
que isso seria um risco para ele caso ele não tivesse provas em dizer que venceu no primeiro turno, eu tenho certeza, mas certeza, de que o presidente já está com tudo preparado, não só para o Brasil, mas para o mundo conhecer. E o que me traz uma grande alegria não é especificamente só o que estava para acontecer nessas eleições. Vocês já pararam para pensar? Raciocine comigo. Já parou para pensar? Se vem à tona um problema que evidencia uma fraude em todas as eleições anteriores, imagine o que vai acontecer com o Brasil. Olha, eu nem quero imaginar, eu vou dormir pensando e sonhando com isso. Mas seria uma bomba, um escândalo mundial. Mundial. Acho que agora foi o Gustavo que travou ali. Não, estava com o microfone fechado. Tá. Desculpem, mas foi bom esse ponto que você levantou. Aliás, pessoal do chat, vocês querem ver o vídeo de novo? Tem mais gente chegando aí, eu vou botar o vídeo de novo, até para o Canuto ver também. Mas é bom a gente levantar isso, né? Um escândalo mundial, porque pega aí passado, obviamente passado, e todos esses ministros que hoje estão no Supremo, alguns que já estiveram no TSE, que já participaram como observadores internacionais de outras eleições, e lá deram sua palavra, que o pleito em outros lugares foi correto, perdão, e eles falando que... Eita ferro! E eles falam, perdão mais uma vez, e eles falando aqui no Brasil, tudo foi sempre limpo, tudo foi sempre honesto. Qual a credibilidade das eleições também no exterior? Olhem o tamanho de um problema mundial que pode aparecer. É uma confusão sem fim. E alguém botou uma coisa muito interessante aqui, ó. Muito interessante. Carvajal poderia ter entregue as provas para a jornalista Elisa. A gente vai conversar com a Elisa mais tarde, eu vou botar daqui a pouco o link e tudo aqui para vocês. Mas ela entregou muito material ao governo brasileiro. Muito material ao governo brasileiro. E o Carvajal foi um que disse que tudo que ele falava, ele tinha prova. Ele tinha prova. Canuto, eu vou botar o vídeo e aí você comenta o presidente Bolsonaro, por favor. Vamos lá. Segunda-feira, um encontro aqui com os 50 embaixadores ou mais, para discutirmos sobre segundo turno de 2014, que teve um apagão, o Aécio estava na frente, a Dilma estava lá embaixo, e depois do apagão a Dilma ganhou. Só que nós conseguimos uma coisa que ninguém acreditava. Nós conseguimos em tempo real a chegada dos votos no TSE. O Pai do Céu ajuda a gente, né? Aleluia! Depois vamos mostrar 2014 e eleição de 2018, onde eu ganhei no primeiro turno. Vai ganhar. Agora eu de falo, novo. isso aí não é da boca para fora, é comprovado. Pessoal, vou ter que chegar aí. Obrigado pela conversa. O presidente fala sorrindo e sai sorrindo. E aí, Canuto? Bom, o presidente ele não é de blefar, não é um cara que fala e depois não faz valer o que ele falou. Ele é um cara sincero, às vezes fala até demais, né? Às vezes até o melhor, o pessoal mais estrategista assim, não falaria isso ali no cercadinho, deixaria para apresentar as provas depois. Mas ele já jogou no ar. Eu não sei se isso é estratégia ou não, mas ele muito provavelmente não está blefando. Se ele conseguiu isso aí, conseguiu levantar esses dados, claro que depois ele vai dizer como conseguiu esses dados, mas é muito importante. Se mostrar chegando em tempo real, os dados, e aí, se você tem os dados em tempo real, a chegada, você pode somar todos os votos. E se essa soma não bater com o resultado que foi divulgado? Né? Isso é uma coisa que tem uma incógnita que está no ar e que vai ter que ser esclarecida. E aí é o mundo inteiro que vai ficar sabendo, e como o Alan falou, vai ser eleições para trás. Imagina se a gente se fica confirmado fraude nas eleições passadas, que o mandato até já acabou. E se houve na fraude na urna para um cargo, quem garante que não houve essa fraude nos outros cargos? Para deputado, para governador, para tudo. E aí? Como é que vai ficar? Olha, cabeças vão ter que rolar. Obviamente, estou falando no sentido figurado aqui, ninguém defende guilhotina, mas cabeças vão ter que rolar se ficar comprovado que houve fraude na divulgação dos resultados das eleições. É muito sério,
E a expressão facial, né? O corpo fala, né? O corpo fala. A expressão facial do presidente, a sua expressão mostra que efetivamente, no meu entendimento, ele está muito bem calçado para dar essas declarações. É muito importante, a eleição ela é muito significativa, a gente não cansa de falar isso. Olhem o Chile, que há pouco tempo elegeu um presidente de esquerda, um presidente que é o Guilherme Boulos do Chile, e que, com muita abstenção, foi eleito presidente da República. Popularidade em queda, porém, que vai pagar o auxílio para 40% da população. A população chilena já não aguenta mais o Boric, já tem se manifestado muito, e ele agora vai dar dinheiro para ver se consegue aumentar a sua popularidade. O benefício será de R$650, em parcela única para 7,5 milhões de pessoas. A popularidade dele está em queda livre, né? Ele anunciou um auxílio de 120 mil pesos chilenos a 7.500 chilenos, que equivale a 40% da população do país, que tem 19 milhões de habitantes. Bom, a gente não precisa falar muito para explicar. Eu sempre comento aqui, né? Nós estamos vendo, final de semana foi a independência da Argentina, comemoração da independência da Argentina, e o povo argentino tomou as ruas porque não aguenta mais o Fernandes lá. O povo chileno já tem se manifestado contra esse presidente chileno. Peru, a gente viu o que aconteceu. Venezuela nem se fala. Cuba nem se fala. Nós iremos às ruas, né, Alan? Então, a gente não pode deixar com que isso daí chegue ao poder para a gente ter que ir às ruas numa situação muito mais difícil do que a situação que nós temos hoje, né? E aí, isso serve, inclusive, né? De manhã nós tivemos até uma espectadora que falou aqui, né, que o filho dela, acho que estava tentando ser irônico ou talvez provocá-la, né, dizendo que ia à praia no dia da eleição e tudo mais. É bom a gente, com paciência, com educação, sem ignorância, pegar os fatos que estão acontecendo na América do Sul, pegar todas essas manifestações lá na Argentina, que tem um governo recém-eleito, pegar todas as manifestações que estão acontecendo no Chile, que tem um governo muito mais recém-eleito ainda, né, que não deve ter aí 6 meses ainda, tudo que está acontecendo na Bolívia, no Peru, por exemplo, e mostrar para toda a sociedade. Mostre você ao seu filho, ao seu neto, ao seu sobrinho, ao seu colega de trabalho, seu amigo da igreja, pessoas que você sabe que talvez estão desconectadas da política, são pessoas do bem, de boa índole, de caráter, mas talvez até por conta da correria do dia a dia, não tem tempo de acompanhar a política, outras talvez porque de fato não gostam de política, tem muita gente que não gosta de política e é por isso que às vezes deixa para decidir em cima da hora em quem vai votar, não sabe. É hora de nós que estamos aqui despertados, é hora da gente dar um choque na sociedade, mostrar o que está acontecendo no mundo inteiro, mostrar o que a diretora da OMC, por exemplo, falou sobre a questão da segurança alimentar, que o mundo inteiro vai sofrer um problema na sua segurança alimentar, mostrar o que essas pessoas que chegaram agora há pouco nos governos de esquerda, o caos que eles estão criando nos países. 70% quase de inflação é o que está previsto para a Argentina esse ano, 70% de inflação. Mostrar o que está acontecendo no Chile. Olha o que eles estão fazendo com a Constituição do Chile. Vejam o absurdo, a barbaridade. Racionamento de água. Os caras estão levando o Chile, que era um país exemplo na América Latina, estão levando ao caos. Então é hora de nós despertarmos essas pessoas. Pessoas do bem. É claro que eu não estou falando aqui para você perder o seu tempo, se desgastar com gente convicta, com esquerdista convicto. Não. Eu estou falando daquela pessoa que você conhece, que é bom caráter, que é de boa índole, mas que infelizmente não despertou ainda para o que está acontecendo. Vamos mostrar tudo o que está acontecendo. E como o Gustavo bem disse, não vamos esperar para ir às ruas depois que o caldo entornar. Vamos ir às ruas agora. Por isso a necessidade do dia 31/7 nós estarmos nas ruas, bem como no 7 de setembro. São os 2 últimos eventos antes da eleição. Aliás, eleição mais importante da história do país e dos últimos anos no contexto mundial. Então, dia 31/7, façam um esforço para estar nas ruas de todo o Brasil, na sua cidade. Por isso que vocês já sabem, nós não temos
o costume de pedir nada nesse canal. A gente não pede superchat, a gente não pede dinheiro, não pede ajuda, não pede nada. Somos voluntários, cada um tem sua vida particular, né? Às vezes, ontem até comentei aqui, o pessoal estava perguntando pelo Gustavo, cadê o Gustavo? Cadê o Gustavo? Falei, gente, já falei para vocês, o Gustavo tem a empresa dele, tem dia que ele não pode vir e tal. A mesma coisa o André, né? Tem 3 dias já que ele não pode participar, está retornando para o Rio amanhã, quinta-feira está com a gente, às vezes o Canuto não pode, às vezes eu não posso, mas nós nos desdobramos, fazemos todo o esforço possível para comunicar a verdade a todo cidadão brasileiro. Só que nós somos poucos, somos 3. Vocês podem muito, vocês são milhares. Vamos fazer essa boa informação chegar. Por isso, dia 31 agora, nós vamos ter esse grande evento. Vocês sabem como funciona, tudo é muito caro para pagar a estrutura e tudo mais. Então, especialmente por conta da manifestação, nós estamos pedindo a colaboração de quem quiser e quem puder. Aqui está a chave Pix, né, que é o CNPJ, 41 073 947 1000 ao contrário 00. Não vamos deixar para sair às ruas depois. Vamos sair agora para mostrar ao mundo que o presidente Bolsonaro tem um amplo apoio popular no país e para que ele possa colecionar mais essa fotografia, colocar nesse álbum que vai ser apresentado ao Brasil e ao mundo. Canuto, a gente tem falado muito nisso, né? Como os outros povos, a América Espanhola toda sucumbiu para o esquerdismo. E aqui, o Brasil, o país do tamanho de um continente, maior do que a América Espanhola, vem lutando para se manter de pé. Nós não podemos deixar que aconteça aqui o que aconteceu com os nossos irmãos. A gente está vendo aí já o presidente do Chile dando dinheiro para poder aumentar a popularidade. Não está preocupado com a qualidade de vida do Chile, a gente sabe disso. A gente sabe que as medidas da esquerda levam o país à bancarrota. Nós temos uma responsabilidade muito grande como brasileiros de avisar aqueles que acham que seu voto não tem nenhuma interferência, que vai deixar para lá, ou que vai votar nulo, ou que vai faltar, que isso não muda nada. Muda sim. Nós estamos numa luta muito ferrenha e a abstenção tem sido uma arma usada pela esquerda para justificar os resultados das eleições mundo afora, né, Canuto? Áudio, Canuto. Opa, peraí. Aí, com certeza, a gente suspeita muito dessa guinada à esquerda da América Latina aí, desses países, e alguns ali já passaram por isso, outros como a Colômbia, a gente entende que nunca passaram por aquilo, tem que passar uma vez na vida, mas outros, voltar para isso, realmente é muito estranho. E aí é sempre assim, esse índice de abstenção alto, né? Porque é mais fácil você pregar essa mentira do que a outra mentira de dizer que as forças de esquerda têm maioria da população. Aqui no Brasil é um exemplo típico. Você falar hoje que a esquerda tem mais apoio à população, junto à população, do que as forças conservadoras, isso ninguém acredita. Agora, você falar que na eleição teve um alto índice de abstenção e por isso o candidato de esquerda ganhou, é que o pessoal conservador não foi votar. Seria uma coisa até mais crível do que dizer que a esquerda tem mais votos, mas a gente sabe que também não vai ser verdade, que o pessoal vai votar. O que está acontecendo, por exemplo, lá no Chile, onde o cara dá esse auxílio de 650, equivalente a R$650, e 40% da população vai receber. É considerado abaixo da linha de pobreza ali, é considerado qualificável para receber. Ora, alguém está pagando isso. Alguém vai pagar esse auxílio chileno aí, né? Que é o Auxílio Brasil, lá é o Auxílio Chile. Alguém vai pagar. Então, você divide a sociedade entre assistidos e assistentes, né? Quem presta assistência e quem está recebendo assistência. Isso significa 40% que de cada 5 chilenos, 3 estão trabalhando para sustentar 2, é isso? Olha, tem alguma coisa errada com esse país. Isso aí não se sustenta. E é uma parcela só. Você vê que assim, não é um programa para acabar com a pobreza. Toma o dinheiro aí para ajudar vocês para amenizar a minha falta de popularidade. Dá o dinheiro na mão do povo. É um populismo assim que reflete a falta de planejamento, de gestão econômica, de tudo isso. Muito triste ver o que aconteceu com o Chile. E aí, como você falou, Gustavo, a questão do Brasil ser o foco de resistência ainda na América Latina, olha, o Brasil hoje está numa situação muito semelhante à do Reino Unido no começo da Segunda Guerra, quando a Alemanha nazista, junto com a Itália fascista, começaram a dominar toda a Europa e os países começaram a aderir, a apoiar a onda nazi-fascista, nacional-socialista.
a foto do Hitler com Mussolini fundando o Eixo, ela é equivalente à foto do Lula e do Fidel Castro fundando o Foro de São Paulo. É o eixo do mal na América Latina, está assim, arrastando a América Latina para a bancarrota, para o desastre, como já começaram a fazer no passado e agora estão fazendo de novo, agora estão recuperando isso. E o Brasil é o Reino Unido da história. O Brasil, falta aqui, é o que falta, né, para eles conquistarem toda a América Latina. Então a gente tem que segurar. A América Latina não, o continente americano, porque Estados Unidos e Canadá também já caíram. Então a gente precisa fazer essa resistência aqui no Brasil, não deixar esses caras tomarem conta, a esquerda vir ao Brasil, trazer o atraso que foi antes. O Brasil já passou por isso, não tem desculpa para voltar mais, gente. Era mensalão, era petrolão, é BNDES, é Petrobras, é toda a corrupção nas estatais. A gente quer isso de volta, poxa. Não, nós temos que, a partir do Brasil, manter aqui um governo conservador e irradiar o conservadorismo para toda a América Latina. Esse é o nosso papel esse ano. E uma das coisas que a gente precisa fazer é ir para as ruas, e a próxima data é o 31 de julho, Brasil todo, ainda que não tenha deslocamento, que não saia ônibus de uma cidade para outra, faça alguma coisa na sua cidade, que seja uma carreata pequena, que seja uma passeata aí, com pouca gente, se você é de uma cidade do interior, e as grandes cidades têm que começar, porque assim, desde o dia 1º de maio que não tem manifestação de verde e amarelo na rua. Né? Vai dar maio, junho, julho, 3 meses. Estão perguntando se Brasília terá, né, aquilo que eu falei mais cedo, né? Não importa se os organizadores, aqueles que estão acostumados a fazer, se eles não querem fazer, se eles querem economizar dinheiro, se tem campanha, porque o 7 de setembro, Brasília não precisa ter um palco, basta ter um mundo de gente andando de verde e amarelo na esplanada dos ministérios. Andando, não precisa ter carro de som, ande lá, bote sua camisa verde e amarela, bote a bandeira do Brasil, leve a criança, leve o idoso, ande de mão dadas com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, enfim, com seus irmãos, pais e filhos, ande de verde e amarelo no dia 31, na esplanada, independente de deputado, de senador, de líder disso, de jornalista que diz que vai ter ou não vai ter. Nós vamos fazer aqui no Rio. As pessoas estão querendo agora entrar numa de que tem que cancelar, como se elas fossem donas do poder de manifestação do povo brasileiro, da direita brasileira. Quem dita o que pode fazer e o que não pode fazer é ditador. E ditador é do lado da esquerda. Nós somos livres para nos manifestarmos. Se eles não querem fazer, problema. Se eles não têm dinheiro para fazer, se querem economizar, se estão botando a culpa no dinheiro, problema. Azar o deles. Nós vamos. Infelizmente, a gente sabe que muitas famílias gostariam de ir, que contam com aqueles ônibus, com a ajuda dos ônibus, mas não tem problema não. Você não pode ir a Brasília, você não pode ir ao Rio, não pode ir a São Paulo, a Belo Horizonte, a capital que for, a cidade grande que for, faça na sua cidade, faça no seu bairro, reúne os amigos em casa e grave um vídeo. Olha, o 15 de março de 2020, eu sempre falo isso, nem o presidente cancelou. O presidente disse que seria bom que as pessoas não estivessem, mas ele não interferiria no direito de manifestação do povo brasileiro. O povo brasileiro foi às ruas. Mas sabe o que fizemos na internet? A maior manifestação de apoio ao presidente Bolsonaro na internet. Nós usamos a hashtag chamada Bolsonaro Day. Eu me lembro que eu lancei essa hashtag às 16 horas do dia anterior, do dia 14. Essa hashtag ela ficou 18 horas nos Trend Topics mundiais. 18 horas nos Trend Topics mundiais. O mundo inteiro viu o Brasil tweetando Bolsonaro Day, o Brasil usando no Facebook Bolsonaro Day, o Brasil usando em tudo que é rede social Bolsonaro Day. Então a gente se reúne, grave um vídeo, apoie o presidente Bolsonaro. O dia 31 de julho tem de ser um dia de manifestação, independente daqueles políticos que adoram posar de donos de manifestações. Eles só estão lá, só são nossos representantes, porque nós damos o nosso voto a eles. Então não são eles que dizem o que nós podemos fazer. Nós é que dizemos a eles o que eles têm de fazer. Será que todos esses que estão falando agora de cancelar a manifestação, se no dia 31 estiver cheio, eles não vão fazer videozinho, não vão falar e não vão aparecer? Guarde o nome de cada um deles. A quem interessa cancelar a manifestação? A quem interessa tirar do povo brasileiro o seu poder de se manifestar? A sua liberdade de se manifestar? A quem interessa? É bom a gente ter sempre isso muito guardado. Eu fico Gustavo, pau da vida com essa história. Pau da vida mesmo. Fala aí, Alan. Eu quero só dar uma notícia de última hora aqui que acabou de sair, que a Câmara aprovou em primeiro turno texto base. Olha só como a imprensa é suja, né?
O texto básico que foi aprovado é a PEC que vai ajudar os brasileiros por conta de toda essa turbulência que está acontecendo, por conta dos impactos, né, do conflito Rússia e Ucrânia. Veja como a imprensa é sórdida. Ela chama de PEC kamikaze. Kamikaze. Uma PEC que é para salvar, para ajudar as pessoas mais pobres, o povo mais vulnerável, eles chamam de kamikaze. Assim é a esquerda, né? E aqui diz o seguinte: o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em primeiro turno, o texto base da PEC kamikaze, que concede uma série de benefícios sociais. Eles não querem, né, que as pessoas mais pobres tenham benefícios agora. Bom lembrar, por um tempo determinado, só até o final do ano, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, que está impactando o mundo inteiro. Entre outros pontos da PEC discutida há menos de 3 meses das eleições, aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale Gás e o voucher para os caminhoneiros. Vejam só as iniciativas que estão dentro da PEC. Aumentar o Auxílio Brasil, óbvio, se a inflação aumentou, o salário, o seu dinheiro desgastou, você tem menos poder de compra. O que o presidente está fazendo é sendo humano, é governando para o povo e não sendo um populista, porque populista é o Lula, que criou lá pegou do Fernando Henrique lá, né, o Bolsa Família, deu uma recalchutada, e tem gente que entrou na época dele, até hoje recebe. Isso é populismo. O que o presidente está fazendo aqui, não. Ele está dizendo o seguinte: o mundo enfrenta uma crise, mas nós estimamos que até dezembro isso tudo vai ter um fim. Então, por esse motivo, até dezembro, nós não vamos deixar ninguém passar necessidade, nós não vamos deixar o caminhoneiro ter problema, o taxista, né, o motorista de Uber. O presidente está fazendo de tudo para salvar a pele do povo brasileiro. E esses bandidos fazem isso. Mas teve algo que me chamou a atenção aqui, que inclusive o deputado Paulo Eduardo Martins postou agora. Ele diz o seguinte aqui, ó: derrubaram o sistema da Câmara. Isso aconteceu agora, tá? Derrubaram o sistema da Câmara. São 2 sistemas que operam simultaneamente, de empresas diferentes, que foram derrubados ao mesmo tempo, à suspeita de sabotagem. Então, os deputados estavam votando e derrubaram os 2 sistemas da Câmara de empresas diferentes que operam simultaneamente. Vejam contra o que nós estamos lutando. É, de fato, um sistema criminoso que quer subjugar o povo. Eles fazem de tudo, absolutamente de tudo, para ver o povo escravo, dependentes deles, como era na época do Lula, de Dilma, de FHC. Quando se levanta alguém que quer governar para o povo, eles fazem de tudo para destruir o que essa pessoa faz para ajudar, para beneficiar e salvar a vida de muita gente. Não à toa o presidente Bolsonaro disse no programa de televisão há 2 domingos atrás que eles são capazes de tudo. E aí o presidente disse: e quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Canuto, você vai estar em São Paulo, né, Canuto? Dia 31, com certeza. Estamos lá na Avenida Paulista, nas proximidades do MASP, com o nosso carro de som da Marcha da Família Foro Conservador. O Canuto vai estar lá e o Canuto vai tirar foto com todo mundo que chegar lá e falar que assiste o Todo Poder Emana do Povo, assim como o Alan vai tirar foto com todo mundo aqui em Copacabana, falando que assiste o Todo Poder Emana do Povo. E é isso, nós temos que... E você, Gustavo? Gustavo vai pagar o almoço para todo mundo que for lá e dizer: olha, eu assisto Todo Poder Emana do Povo. Depois dizem que a direita faz fake news, tá vendo? Depois dizem que a direita faz fake news. É por conta dessas coisas. Eu estarei tirando as fotos. Eu estarei lá tirando as fotos. Mas a gente brinca, a gente está falando isso, é porque é importante que a gente esteja nas ruas. É importante. E, obviamente, se você for no caminhão, onde o Canuto estiver, onde nós estivermos, será muito bem tratado. É muito bom a gente ter o carinho de cada um que nos acompanha aqui. E aí o Alan leu isso tudo, mostrou o que a imprensa é capaz de fazer, e o Eduardo Bolsonaro deu um exposed na imprensa. Eu vou botar na tela aqui a primeira imagem e vou ler tudo o que aconteceu. Prestem atenção no que o Eduardo Bolsonaro... Peraí, deixa eu abrir aqui a imagem para poder botar na tela para vocês. Está aqui, ó. O que o Eduardo Bolsonaro falou sobre Rede Globo, né? A tal da Rede Globo. Está aqui, ó.
Essa daqui foi uma foto publicada pelo Eduardo. E o que disse o jornalista do Globo? Ele falou o seguinte: Eduardo Bolsonaro festejou seus 38 anos com bolo para lá de insólito, personalizado com uma arma e projéteis. O deputado e sua mulher Heloísa fizeram questão de expor no Instagram neste domingo, horas antes das publicações. No entanto, o militante petista Marcelo Arruda foi assassinado por um simpatizante de Jair Bolsonaro, disse um colunista do Globo. Bom, eu vou pegar outra imagem aqui e vou mostrar para vocês o que o Eduardo Bolsonaro fez, dando um exposed nesse sujeito, que é para lá de controverso para a gente falar o mínimo, né? Tá aqui, ó. Lauro Jardim, foi ele quem fez essa fake news. O Eduardo tacou lá, ó, fake news. As velas do meu bolo foram apagadas na tarde de 9 de julho, logo antes do ocorrido em Foz do Iguaçu. Mas se quiserem uma história de homicídio com vínculo verdadeiro, vocês do Globo podem noticiar Marcos Valério delatando que Lula, deixa eu botar aqui para baixo, foi um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. Isso eles não falam, né, Alan? Como vão falar? Se eles fazem parte desse time de canalhas corruptos que querem ver o Brasil no fundo do poço, os brasileiros mendigando, para que eles possam, como viviam há 10, 20, 30 anos atrás, no luxo, na babesca, né? Porque se você olhar agora, né? Quem está acompanhando, está dando uns picos de luz aqui, pessoal, se eu cair aqui, vocês já estão sabendo. Se você parar para olhar como era o contexto, a vida da Rede Globo, há bem pouco tempo atrás, era uma maravilha. Tinha carro de luxo para levar o artista em casa, para pegar o artista em casa. Tinha manicure, pedicure, cafezinho, comida, tinha tudo. Agora não tem mais nada. A maioria do que a gente chama de âncoras, né, de grandes artistas que a TV brasileira conheceu, esses perderam os contratos. Faustão saiu, poderia falar que um monte deles, que o mundo conheceu, né, que o Brasil conheceu, todos eles saíram. É um desespero. Sabe por quê? Porque eles nunca viveram da sua audiência, nunca viveram dos seus assinantes. Eles viviam do dinheiro do povo brasileiro. Do povo. Quando eles falam assim, recurso da lei tal, lei Rouanet, lei isso, lei aquilo. Não, esquece. Eles criaram esses conceitos, né? Recursos públicos, para que as pessoas simples, né? As pessoas que não tiveram possibilidade de ter instrução, não conseguissem entender que não existe recurso público, que o dinheiro era dela. Então, quando isso acabou, quando é que isso acabou? Em 2019, quando o Bolsonaro sentou na cadeira. O ódio deles foi tão grande, mas tão grande, que se vocês pararem para pensar, para pensar, em apenas 3 anos, esses caras estão definhando. Olha a quantidade de artistas que para eles eram importantes, que eles perderam. Olha os campeonatos de futebol, que davam muita audiência e muito dinheiro. Olha os patrocinadores que eles perderam. Perderam muita coisa. Em 3 anos apenas de governo Bolsonaro, sem o dinheiro do povo, para bancar a sacanagem que a Rede Globo sempre produziu, o conteúdo pornográfico que eles sempre produziram para distorcer nossos valores, os nossos princípios, enganar a nossa população, acabou. O conteúdo continua lá, eles estão produzindo, mas agora sem o dinheiro do povo. Vão ter que ser bancados por quem quiser assistir aquela porcaria. Todo mundo é livre para assistir o que quiser, mas com o dinheiro do povo, não. No governo Bolsonaro, acabou essa sacanagem com o dinheiro do povo. O dinheiro do povo é aplicado e revertido para benefício do povo, e não para emissora de televisão e nem para grupo político. E só para finalizar, eu mandei para você, Gustavo, no teu WhatsApp, uma imagem, depois você coloca aqui, para vocês verem como eles são sórdidos. Eles são sórdidos, cretinos, picaretas. E com medo de levar um processo, eles escrevem pequenininho, bem pequenininho assim, ó, embaixo da imagem, humor. Humor. Só para não levar um processo. Mas todo mundo sabe que eles são canalhas, porque você não vê
uma foto do ladrão, uma foto do Lula. Uma foto do Lula, ninguém chamando ele de ladrão e colocando humor. Isso você não vê. Mas com a foto do presidente, eles descem o cacete. Chama de genocida, chama de assassino, chama de torturador, chama de fascista, chama de tudo. E coloca lá embaixo humor, para dizer assim, brincadeirinha. Gustavo está abrindo o som. Estava fechado. Eu estou abrindo aqui a foto para colocar para vocês, a foto onde a gente fala disso. Canuto, a gente está vendo isso tudo, né? A gente vem vendo, vem percebendo como é que eles se manifestam, como é que eles agem. Enfim, tá tudo tão claro, né? Tá, e esse Lauro Jardim aí já tomou a chamada barrigada várias vezes. Mesmo antes da internet, ele tomava a barrigada. Ele tem aquelas colunas de bastidores de política, de querer dar furo de jornalismo, né? Só eu que dei a notícia. Aí fica aí escutando fofoca, pega a fofoca, formata ela de um jeito parecendo notícia mesmo e divulgava isso na velha imprensa. Sempre fez isso na Veja, fez isso no Globo, continua fazendo aí no Globo, né? Agora, é engraçado que ele não está em nenhum inquérito de fake news, né? Essa aí é da semana passada, né? Bolsonaro ataca eleitores em evento com fezes pela boca. Aí tá lá o sensacionalista e pequenininho ali o humor. Mas vamos ler devagarzinho, Canuto, que é para o povo entender. Se o Gustavo puder ampliar, né? Porque aqui ó, tá a marca do Globo em cima, jornal Globo, e olha o que eles colocam no título. Bolsonaro ataca eleitores em evento com fezes pela boca. E aí, né, pegam uma imagem do presidente, né? Enquanto ele está falando, obviamente todo mundo fala e tem que abrir a boca para falar, e eles dão ali um close na hora que o presidente está com a boca aberta, printa aquilo e olha o que eles fazem. Um completo desrespeito. Não, eles vivem disso aí, né? Não é de dar notícia, é tentar atacar o presidente, arrumar qualquer pretexto para sempre atacar o presidente, né? Então, gente, esse cara não tem credibilidade nenhuma. Agora solta essa do bolo do Eduardo Bolsonaro, que, sabe assim, inventou que comemorou o aniversário depois. Sabe assim, ele casa uma coisa com a outra, não checa a informação, não checa nada, né? E esses caras, é a mesma turma que tem as agências de checagem, não checa nem numa ponta nem na outra. E aí depois fala que ele é notícia, a internet está desinformando, tem que censurar esses blogs, esses blogueiros, não são jornalistas, são blogueiros da internet que estão causando desinformação e fake news. E o que esse cara fez no Jornal o Globo agora? Acabou de fazer. Ele deu informação errada, uma fake news. Isso aí é uma coisa típica. Esse aí a gente tem certeza que entra dentro do conceito de fake news, que não tem um conceito jurídico, na verdade ninguém sabe direito o que é isso, mas essa daí do Lauro Jardim com certeza entra no conceito de fake news. A pergunta é se ele também vai fazer parte lá do inquérito do Alexandre de Moraes, né? É assim que a esquerda faz, é assim que os jornalistas fazem, né? O Lauro Jardim foi um cara que praticamente desestabilizou o governo Temer, lembrem-se disso. Foi ele quem deu aquela notícia lá, que vazou lá, que o governo Temer falava com os irmãos batistas, prejudicou o governo Temer que vinha tentando fazer algumas coisas. E ele cumpre seu papel de agente dentro da comunicação, né? Efetivamente ele cumpre seu papel. Tem uma notícia aqui, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho do que o presidente Bolsonaro fez em relação a esse caso de Foz do Iguaçu, tá? Mas eu vou trazer uma notícia antes, que é a seguinte: sequestradores exigiram 200 mil para libertar um juiz americano em Copacabana. A Polícia Civil do Rio de Janeiro estourou o cativeiro e libertou o americano na segunda-feira. Ele tinha contratado 2 garotas de programa que voltaram posteriormente com os sequestradores. Bom, pode ser efetivamente apenas um caso policial, né? A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de problema, o tal do Boa Noite Cinderela, acontece muito. Mas trata-se de um juiz norte-americano. E trata-se de sequestro, algo que tinha sumido um pouco das manchetes de jornais no Rio de Janeiro. A verdade é que o Rio passa por um problema de violência muito grande, e a gente sabe que esse problema de violência muito grande no Rio de Janeiro é muito em função do estado de exceção em algumas regiões da cidade, né, Alain? Infelizmente, nós temos zonas de exclusão dentro do Rio de Janeiro, graças ao deputado Molon, que foi ao STF, e ao ministro Fachin, que foi quem teve essa decisão, né? Quem deu
essa recomendação, quem determinou efetivamente que a polícia não poderia subir mais as favelas, né? E são esses os sequestradores que defendem o Lula. É isso. A gente viu ele falando, né, em público, sem qualquer vergonha, sem qualquer pudor, ele disse, né, olha, eu fui lá e pedi para o Fernando Henrique para soltar os meninos que sequestraram o Abílio Diniz. Agora, o que nós estamos vendo aqui no Rio de Janeiro é mais um caso desses de que se a polícia pega, se a polícia prende, ou se numa eventual operação os caras procuram reagir, tomam bala, sabe o que vai acontecer? Vão chamar os direitos humanos, vão chamar a OAB, vão chamar a ONG e tal, vai chamar todo mundo, vai parar todo mundo, a mídia vai fazer um estardalhaço, né? Mas você não vê ninguém falando que esses canalhas que estão aí como candidatos à presidência da República, vejam vocês a que nível nós chegamos. Pessoas que defendem narcoterroristas, criminosos, bandidos, candidatos a presidente. Olha, eu vou dizer para você, o maior descalabro é ter um vagabundo como Lula como candidato. Acho que o pior de tudo é isso. Esse cara, ele envergonha o Brasil como candidato. O mundo, né, sabendo que nós temos um condenado, porque ele não é ex-condenado, ele continua condenado, ele roubou, os crimes foram comprovados em todas as instâncias, ele teve sua pena aumentada no TRF4 para 17 anos, tudo foi provado e documentado. É uma vergonha um cara desse ainda ser candidato. E aí você vê ele defendendo esse tipo de gente, que sequestra um juiz americano, pedindo 200 mil pelo resgate. E o que vocês estão ouvindo a esquerda falar? Nada. Aí a polícia vai lá numa operação, mata um narcoterrorista desse, aí pronto. Começa a hipocrisia. Vem as faixas, vem as bandeiras, direitos humanos. Por que fez isso? Não era para fazer isso. Tinha que preservar a vida do rapaz, tadinho. O menino não teve oportunidade na vida, né? Ele só sequestrou o juiz porque ele queria ter um tênis novo, bonito, igual o do filho do Lula, né, que raspava o tênis para fingir que era velho, para ninguém roubar. É isso. Esses são os canalhas que se apresentam hoje no Brasil como candidatos. E é isso que eles defendem. Estupradores, assassinos, homicidas, sequestradores. É tudo de ruim que essa gente representa. E a gente precisa, de uma vez por todas, extinguir esse, não vou nem chamar de povo, mas esses monstros da vida pública. Canuto, como é que você vê esse tipo de situação? Eu vejo que, assim, né, pelo que o Alan falou, acho que eles gostam de um tênis caro, porque queriam 200 mil reais para comprar tênis, para comprar celular, ou ainda para comprar baseado, com 200 mil reais, os caras vão fumar, vão usar droga até não poder mais, né? Esses Canuto, guarda-chuva é caro, Canuto, porque o guarda-chuva custa dinheiro. Os meninos que sequestraram a Abílio Diniz também pediram alguns milhões lá, não lembro quantos milhões que eram. É só porque quer comprar um celular, quer comprar um tênis novo, né? E assim, é impressionante a situação em que a coisa chegou, né, no Brasil. Tem negócio de proteger criminoso, passar a mão na cabecinha dos caras, sabe? Falar que é coitadinho, são os meninos sequestrando. E é como o Alan falou também, a hora que a polícia acerta um deles, né, dos traficantes, ou mesmo algum desse sequestro, sei lá, do pessoal da esquerda caviar envolvido com crime organizado, aí acontece aquela cena famosa do Tropa de Elite. Sai todo mundo de branco na rua para soltar pombinha na Lagoa Rodrigo de Freitas, pedindo paz, né? Sendo que eles que financiam o tráfico, eles que são responsáveis pela criminalidade, estão agindo junto com o crime. O Lula, mas assim, toda semana ele dá mais uma prova da ligação dele com o crime organizado, sabe? São os sequestradores da Abílio Diniz, é o César de Batiste, é PCC, é o caso Celso Daniel, toda semana estoura mais uma, assim, mostrando como esse cara tá ligado com todos, o criminoso graúdo, o ladrão de celular, o ladrão de tênis, toda semana vem uma nova. E como é que tem gente que ainda pensa em votar num cara desse, em trazer bandido de volta? Olha, ou a pessoa é bandida também, ou é masoquista, gosta de sofrer. Você vai votar para ser assaltado? Esse cara vai te roubar, e vai te roubar com a caneta. Tá? Como ele roubou lá durante 13 anos. O PT, ele mais Dilma, mais toda a quadrilha petralha.
É Petrobras, é BNDES, é mensalão, é tudo, gente. É sítio de Atibaia, é triplex, é a reforma do Instituto Lula, pago por empreiteiro. Gente, assim, não tem cabimento um cara desse tá aparecendo por aí. A rua tá vazia, ninguém vai lá. Mas ele faz os eventinhos dele fechado, ali para 100, 200 pessoas, e a mídia dá toda a cobertura, que o ex-presidente Lula, o líder nas pesquisas, está aí fazendo evento e tal. E agora o outro, não, o presidente, o candidato, arrastando essas multidões de gente de verde e amarelo pelo Brasil inteiro, não é notícia, né? Olha, o Brasil tem muita coisa que precisa melhorar. Olha, eu vou trazer aqui o que o presidente Bolsonaro fez, mas antes disso, eu vou compartilhar para vocês. Nós, mais tarde, estaremos lá entrevistando a Elisa Robson, né? A Elisa que esteve com o Hugo Carbarral, ela conversou com ele, ela vai ser no Aliados Brasil Oficial, o Olhar de Direito às 10 horas da noite, está aqui o link, vocês já podem entrar lá, e a gente vai conversar com ela, nós vamos fazer uma entrevista com ela, para poder tirar dela algumas informações, inclusive isso, que nós estávamos falando anteriormente. Será que o Carbarral falou alguma coisa sobre eleições? Será que o Carbarral contou algum detalhe de como funcionavam as eleições em outros países? Aqui no Brasil? A gente vai perguntar isso a ela. O Carbarral está sendo segurado, literalmente segurado pela justiça espanhola, para não cair nos Estados Unidos e falar tudo que ele sabe. Ele denuncia várias ligações de ex-primeiro-ministro da Espanha. Inclusive, ele diz que o ex-primeiro-ministro da Espanha, o Zapatero, é dono de uma mina de ouro na Venezuela. Então, já dá para entender o interesse de muitos políticos na Amazônia. Não só o interesse pelo seu país, como interesse particular, né? Quando a gente vê alguns primeiros ministros, presidentes, mundo afora, falando da Amazônia, já dá para saber o porquê eles querem falar tanto da Amazônia. E nós estaremos lá no Aliados. O link já está aí no chat. Alan, tu fixou o link? Não, né? Ainda não, né? Fixei, já está fixado. Já está fixado. Assim que nós terminarmos aqui, vocês já se preparem aí. Vai ser às 22 horas, né? São 9h35 agora. Dá tempo para você tomar uma água, fazer uma pipoca, pegar um refrigerante, sentar em frente à TV e ouvir tudo que a jornalista Elisa Robson colheu junto a esse depoimento com o Carbarral. Nós só vamos ouvi-la e fazer algumas perguntas que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente, né? Mas diante desse cenário todo, que a gente está vendo a exploração do crime que aconteceu em Foz do Iguaçu, o que o presidente Bolsonaro fez? O presidente Bolsonaro entrou em contato com a família do rapaz assassinado, né? E aí ele ligou, fez uma chamada de vídeo, e eu vou ler aqui o que o jornalista Guilherme Amato escreveu. Jair Bolsonaro ligou na tarde desta terça-feira, dia 12 de julho, para a família do tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, assassinado por um bolsonarista no último domingo. O presidente disse aos familiares de Arruda que a esquerda está tentando botar a culpa do assassinato em seu colo e convidou a família para uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Os irmãos de Arruda, que são apoiadores do presidente, aí ele não diz que aqui que são bolsonaristas, ele coloca que são apoiadores do presidente, não deixaram claro se irão aceitar ou não o convite, mas afirmaram ao Bolsonaro que não querem que o caso seja explorado politicamente, que é o que a esquerda está fazendo. O presidente foi acusado de não ter se solidarizado com a família. Será que nós veríamos um presidente da República de esquerda se solidarizar com algum apoiador do presidente Bolsonaro, caso ele fosse assassinado ou não? Claro que não, né? Óbvio que não, né? A gente já conhece a hipocrisia dessa gente. Até hoje, o verdadeiro mandante, porque o que a gente já sabe que o Adélio foi só uma bucha de canhão, né? Foi só um cara que foi usado pelo sistema. O que a gente quer saber é quem pagou, quem bancou, quem foi o mentor dessa tentativa do crime do presidente Bolsonaro. Porque a gente sabe, ninguém aqui é idiota, todo mundo que está assistindo está mais do que careca de saber que Adélio sozinho jamais poderia agir, né? Ele foi financiado e ele foi pago por alguém, tem um mandante. É esse mandante que a gente quer descobrir. A gente quer saber quem foi que mandou matar Bolsonaro. Isso ninguém fala.
Isso, obviamente, ninguém fala, porque não é do interesse deles. Eles são canalhas. Olha, pessoal, enquanto o Canuto vai comentar, eu quero pedir uma gentileza a vocês. Vocês estão nos assistindo, tirem um minutinho agora, nesse momento, está aqui na tela, o número do nosso WhatsApp. Teve uma senhora que perguntou mais cedo, quando a gente começou, ela falou assim, cadê o número? Está aqui, ó. Está aqui bem na tela, o número do nosso WhatsApp. É o DDD 21, o número 99851-2357. Todo dia a gente insiste com vocês para deixar lá uma mensagem, para a gente poder ter o contato com vocês, porque vocês sabem da perseguição que nós estamos sofrendo. E claro, quem fala a verdade sempre vai ser perseguido. Se você conhece alguém que diz que é do bem e não é perseguido, pode ter certeza que tem alguma coisa de errado. É só você olhar para a Bíblia que você vai ter esse exemplo. Todos aqueles que seguiram verdadeiramente os passos do nosso Senhor Jesus Cristo, todos foram perseguidos. Profeta que não foi perseguido era falso profeta. Então a verdade é que quem fala a verdade, que quem é do bem é perseguido. Então nós estamos nos adiantando, nós estamos sendo estratégicos. Caso alguma covardia seja feita conosco, nós tenhamos como nos comunicar com vocês. Então é muito importante que você manda só um oi lá no WhatsApp. Eu passo as madrugadas cadastrando esses números. Para quê? Para que um eventual acontecendo algum problema, nós tenhamos como nos comunicar com vocês. Então, todo o esforço que nós estamos fazendo é válido. Falta só 3 meses. Depois disso, a gente vai poder respirar, vai ter um pouco mais de paz e tranquilidade para poder seguir caminhando. Mas até dia 2 de outubro, é importante que nós estejamos engajados para salvar o nosso país. Canuto, em outubro de 2018, um rapaz foi morto e as testemunhas falaram que ele foi morto por conta do apoio ao presidente Bolsonaro, presidente recém-eleito, ali no período da eleição. A gente não viu a imprensa dar nenhum destaque a isso, Noticiaram porque tinham que noticiar, mas logo jogaram no esquecimento. E o presidente Bolsonaro, agora, como presidente da República, entra em contato com a família vítima desse assassinato, por conta de toda tentativa de se politizar esse caso. Engraçado que em 2018 nenhuma autoridade entrou em contato com o rapaz que morreu, com a família do rapaz que morreu, ninguém entrou em contato com a família do rapaz que morreu. É impressionante como a esquerda adora um defunto, Será que se fosse o contrário, eles se solidarizariam? A resposta está clara. O presidente Bolsonaro ligou